Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco, eu tenho bastante tempo que eu não faço vídeo e me deu uma vontade muito grande, depois de bastante tempo mesmo, de fazer uma reflexão teológica em cima de um texto que está martelando muito no meu coração já tem bastante tempo, que é o texto de João capítulo 13, que é exatamente aquele texto que fala sobre Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, né? A Bíblia diz que ele imediatamente se agacha, pega a toalha, pega alguns outros utensílios, pega água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, Pedro imediatamente o interpela e diz o seguinte: Senhor, em mim jamais, ou seja, em mim nunca. E então Jesus diz e fala assim: Olha, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. É lógico que Pedro, sabendo a importância do que é ter Jesus ao lado dele e da importância que é ter Jesus como Senhor, Salvador, ele foi mais além. Então, Senhor, além de lavar os pés, lava a cabeça e as mãos. E aí Jesus imediatamente diz para ele o seguinte: olha, quem já está limpo, quem já tomou banho, não necessita necessariamente lavar mais nada nos seus pés. E tem duas lições ali muito profundas, muito profundas, muito profundas. Uma delas, a maioria de nós já sabemos, que é quando o mestre lava os pés dos discípulos, ele quer mostrar aos discípulos igualdade, né? Ou seja, o discípulo não precisa ser maior do que o seu senhor, basta ser igual. Então, e o mestre não precisa demonstrar que é maior do que os seus discípulos. Basta ser igual. Ou seja, Jesus quis mostrar humildade, quis mostrar igualdade. Ou seja, quando os discípulos estiverem numa posição supostamente superior, eles têm que se lembrar que, na verdade, todos são iguais, né? E não importa o título que tenha, não importa o status que tenha. Né? Da mesma forma que o discípulo serve, o mestre também tem que servir. Né? E há uma frase que diz assim: só serve para ser servido quem primeiro serve. Né? É mais ou menos isso. Né? Esse é o primeiro ensinamento profundo que ele nos deixa. E esse é um dos motivos pelo qual a gente tem que desconfiar muito de lideranças que cobram muito honra, embora seja bíblico e nós devamos honrar a quem está acima de nós ou quem está supostamente abaixo de nós, que ninguém está abaixo de nós. Ou seja, quem é humilde, né? Quem faz um serviço menor. E ali Jesus mostra de maneira muito clara que é preciso ter essa humildade. Que quando chegarmos a um patamar, ou se chegarmos àquele patamar, é preciso mostrar para cada um que, na verdade, todos nós devemos servir primeiro antes de querer ser servido. Como o próprio Jesus disse, né? Se nós queremos que os outros façam alguma coisa para a gente, façamos nós primeiro a ele. Né? Então, isso é um texto, se eu não me engano, está em Lucas, né? Capítulo 6, que ele vai falar ali, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa, dá e ser-vos dado, né? Ou seja, quando a gente dá, quando a gente serve, né? A grande verdade é que isso vem em dobro, através de serviço para nós mesmos. Né? Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, as pessoas deitam, né, em nosso regaço. Mas tem um segundo ensinamento que, na minha visão, talvez seja até um pouco mais profundo do que esse, porque Jesus ele aproveita as oportunidades, né? E as mínimas oportunidades, Jesus aproveita. E o segundo ensinamento, eu não tenho dúvidas que todos nós passamos por ele, principalmente quem já tem uma estrada de novo nascimento, quem já tem uma estrada no Evangelho. Eu já tenho uma estrada aí de 35 anos no Evangelho. Porque quando Pedro
pede para lavar mãos e cabeça, e Jesus diz que já que todo mundo tomou banho e já está lavado, não precisa lavar senão os pés, né? Ali ele nos dá um ensinamento espiritual que é para todos nós. Né? E esse ensinamento ele consiste numa questão bastante simples. É só voltar lá no Velho Testamento, quando Moisés diz que não há homem que não peque na face da terra. E aí a gente coloca Daniel dentro desse bojo, que também foi um pecador. A gente coloca Samuel, a gente coloca Abraão. Todos os grandes heróis da fé pecaram. O único, né, que não pecou foi Jesus. O resto todos pecaram. E ali Jesus ele ensina um princípio espiritual bastante interessante, porque naquela época se andava muito, se andava 3, 4 dias para chegar numa cidade, e muitas eram as vezes em que as pessoas chegavam de um lugar para o outro com os pés completamente enlamaçados, né? Cheio de lama, cheio de barro, cheio de poeira, né? O corpo estava limpo, né? Porque eles paravam no meio do caminho, né? Arrumava água, molhava a cabeça, molhava o corpo, né? Se enxugava, mas os pés, como eles iam andar mais ainda, então eles deixavam até o destino para poder lavar. E quando chegava ao destino, o pé estava podre de sujo, completamente podre. E ali Jesus mostra aos discípulos que a sujeira dos pés ali também simbolizava o pecado. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que por mais que nós venhamos a nascer de novo, por mais que nós venhamos a ser santos, por mais que nós venhamos a nos santificar a cada dia, é impossível na nossa vida, na nossa trajetória cristã, o pecado não nos acometer de alguma forma ou de outra. Ou a gente não vacilar de vez em quando. Ou seja, vai haver um período em nossa vida que, infelizmente, a lama do pecado vai grudar nos nossos pés, vai grudar na nossa perna. E aí nós vamos precisar, né, da água do Espírito, que foi aquela que foi derramada lá em João capítulo 4, né, quando Jesus esteve com a mulher samaritana. E aí disse para ela o seguinte: olha, se você beber da água que eu lhe der, né, dentro de você vai ser criada uma fonte. E essa fonte ela vai jorrar para a vida eterna. Então, a partir do momento que a gente nasce de novo, nós já temos essa fonte da água, né, dentro de nós. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, em que o pecado vai tentando, né, cada vez mais crescer em nosso corpo, às vezes ele não está só nos pés, ele está na perna toda. Aí depois de um certo período ele vai chega até a cintura. E aí da cintura ele chega até o tórax. E tem pessoas que depois de muitos anos de crente, né, de evangelho, a sujeira já cobriu o corpo todo. Ele tinha tomado banho, tinha se lavado por completo, né, já estava completamente puro, né, salvo em Cristo Jesus. E aí aconteceu o quê? Com o passar do tempo, ele vacilou, ele dormiu, ele não vigiou mais, e aí o corpo dele inteiro ficou sujo de novo, ficou cheio de pecado. O pecado tomou ele desde o alto da cabeça até a planta do pé. E milhões de evangélicos, milhões de pessoas que nasceram de novo, talvez estejam nessa mesma situação. Né? Eu já cheguei a ter sujeira até a cintura. E todas as vezes que eu percebia que o negócio ia crescer a ponto de me tomar, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que lançar mão da fonte da água da vida que foi criada em mim quando eu nasci de novo. Porque a partir do momento que eu volto a fazer com que ela
brote água e jorre, eu tomo banho dela e eu me torno limpo de novo. Então Jesus quis falar mais ou menos isso, né? Olha, é impossível vocês não pecarem, mas toda vez que pecarem, use da fonte da água da vida que eu te dei. Vá à igreja, né? Por mais que você não ore como orava antes, por mais que você não leia a Bíblia como leia antes, por mais que você não adore como adorava antes, mas vá à igreja, né? Ouça a palavra da pregação, entre em comunhão com os irmãos, ali mesmo, se arrependa dos seus pecados, por mais que você não seja mais como era antes. Antigamente você profetizava, antigamente você pregava, antigamente a alma se convertiu, antigamente as pessoas choravam, hoje em dia nada mais acontece. Mas o mais importante é você estar limpo. É você estar limpo. E aí, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, né, o poço da fonte da água da vida que estava completamente entulhado, cheio de lama, né, ele volta a brotar água, água viva, água limpa, aí ele jorra e te banha de novo e você se torna limpo mais uma vez. É essa palavra que Deus quer levar para você. Talvez eu fique mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Talvez eu morra até antes, mas por algum motivo, talvez essa palavra seja para mim, talvez essa palavra seja para um pastor, ou para alguém que se diz apóstolo, ou para um discípulo, para um mestre. Mas se você acredita que está com sujeira até a cabeça, use a fonte da água da vida que está em você. E se limpe mais uma vez. Deixa jorrar. Deixa jorrar. Você já viu como na fonte, como a água jorra, né? Ela transborda e ela vai limpando tudo que está em sua volta. Assim também é a fonte da água da vida que Deus colocou em nós. Faça isso e viverá. Deus te abençoe.